a pandemia para mim foi, eu acho, como foi para a maioria das pessoas, né, lidar com o desconhecido, lidar com uma doença que a gente não tinha respostas, que a gente não tinha tratamento, que a gente não sabia como essa doença estaria em cada pessoa. Foi um misto de medo, de dúvidas. A grande questão é que a forma como isso foi veiculado, a maneira como isso foi tratado por uma parte da mídia, provocou em algumas pessoas, um grupo talvez significativo de pessoas, uma espécie de paranoia. Paranoia no sentido assim, eu passei a ter medo de tudo e de todos. E como consequência, a gente observa grupos de pessoas que não conseguem sair de casa, ir para a rua, voltar para as suas atividades de trabalho, voltar para a escola. Infelizmente a gente ligava a televisão, a gente abria jornais e era mortes, hospitalizações, e a gente era bombardeada com um monte de notícias que daqui um pouquinho podia ser um familiar nosso. Aí virou uma coisa assim fora da real, tu não consegue mais ver TV. Porque médico entende de vírus. É médico e cientistas. Político não entende de vírus. Então eu assisti toda a CPI. Gente, eu tinha vontade de chorar com aquilo. Então a gente tem filhos, a gente tem pai, a gente tem os amigos e a gente se colocava no lugar de cada pessoa que a gente via na televisão, nos jornais, desesperados, chorando, e o pior de tudo isso, sem saber o que fazer. O Ministério da Saúde pede para as pessoas ficarem em casa o máximo que puderem. É necessário achatar a curva para os profissionais da saúde não precisarem escolher quem vai poder respirar ou não. A previsão dos cientistas é que no Brasil o número de mortos ultrapasse 150 mil pessoas. Na psiquiatria querida com a saúde mental, o que acontece? A gente tem observado um aumento grande no número de pessoas com transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, pessoas com depressão têm apresentado suas recaídas, aumento no consumo de álcool, de drogas, enfim, as pessoas, elas infelizmente têm adoecido mais em função de todas essas mudanças que fomos impostos em função dessa reclusão sanitária necessária que foi a pandemia. E eu passei a deixar de fazer algumas atividades que eu fazia e me alimentar de forma diferente, né? E acabei ganhando alguns quilos a mais que até hoje estão convivendo comigo, tá? Mas faz parte, eu acho que é uma coisa que a gente não pode reclamar, porque afinal de contas a gente teve a oportunidade de comer e se alimentar de forma adequada, eu diria adequada, mas de forma suficiente para poder ter uma qualidade de vida e tal. Obviamente, sim, evitando sair de casa, indo em poucos lugares que eu sei que são seguros, ou na casa de amigos. A gente passou a beber, começamos a beber mais, óbvio, né? Nessa pandemia. Acabei voltando a fumar cigarro depois de 24 anos, uma coisa que eu já parei novamente, porque realmente eu estou querendo me reconstruir assim emocionalmente. Eu fumei mais, porque eu estava tão estressada com a história de fecho, até eu perco o emprego, que eu estava mais preocupada com o emprego do que com a Covid. Então nós saíamos sim para trabalhar, muitas vezes com o nosso coração na mão, que não sabíamos, assim como nós estávamos expostos, se nós também traríamos essa doença para os nossos pais, que já são pessoas idosas, ou para os nossos filhos. Então foi um misto de vários sentimentos que nós não sabíamos como lidar. Então era o pânico, era o pavor. O cliente com 2 netos, os 2 pegaram Covid, ficaram presos em casa, não tiveram que ser hospitalizados, e aquela situação de não poder ver os netos, porque já tinha um problema anterior dela ter perdido um filho, e isso afetou muito a vida dela, mudou completamente. É uma pessoa maravilhosa, convive muito bem com todo mundo, mas tu sente um sofrimento que existe dentro da pessoa. E com isso ela sentiu muito. A gente tem que escutar as reclamações, os problemas, e tem que participar. Muitas vezes o meu pai dizia, não, vem aqui, não tem problema nenhum, eu quero ver vocês. E nós pensávamos nele,
né? É uma pessoa de idade. Então a gente acabava não indo. E essa parte afetiva, eu acho que ela foi prejudicada porque tu ficou longe. Ao mesmo tempo, tu teve que aprender a transferir esse teu carinho, esse teu amor de forma longe. Então isso fez com que eu tivesse algumas questões de saúde assim que eu me deparei como surpresa, tipo, descobri que eu sou hipertensa. E obviamente que esse quadro da hipertensão tem a ver com a pandemia, sem dúvida nenhuma, tem a ver com essa guerra patética que está acontecendo, as pessoas passando fome, as pessoas voltando para a miséria, a cultura sendo desmantelada, a saúde jogada às traças. Então, realmente, isso está afetando muito, não só eu, como vários colegas. Pessoas tendo que voltar para a casa dos seus pais, pessoas já com 50 e poucos anos, porque não tinham condições de manter seus aluguéis, falta de comida. Uma das coisas que me marcaram, por um lado, muito dolorido, além de ver muitas pessoas morrendo todos os dias, era ver famílias sem poder se despedir dos seus pais, esposas que viveram 30, 40 anos com seu esposo numa recepção de hospital chorando e não poder se despedir. Isso assim foi uma das coisas que mais me marcaram em termos de sofrimento. Tu não poder estar do lado daquela pessoa que tu ama, né? Que muitas vezes tu deu a tua vida, o teu filho. Tu ter que se despedir por uma videochamada e tu ir para uma funerária sem poder estar do lado dela, ou mesmo no momento da partida dela, tu não poder dar a tua mão. A pandemia nos afastou de pessoas próximas, nos impediu de abraçar, nos impediu de tocar. Mas, por outro lado, quando a gente conversa com grupos de pessoas, a gente observa que a maioria dos grupos escolheu pequenos grupos para conviver durante a pandemia. O ser humano ele se adapta, o ser humano ele consegue, né, encontrar uma maneira de continuar vivendo, mesmo com as limitações impostas pela pandemia. Depois de muito tempo, hoje eu saí pela primeira vez fazer compras no supermercado. Fiquei espantado como as pessoas estão todas em silêncio, não se olham mais nos olhos. Pelo que eu vi, isso vai durar muito tempo. E eu acho que a gente tem que se cuidar e continuar se falando somente por aqui. Até. Beijo. Deixava o chinelo para fora da porta, entrava, tirava toda a roupa na área de serviço. O primeiro lugar que a gente entrava era no banheiro. Aí muitas vezes eu e eles nos questionávamos aqui nessa sala de noite: mas mãe, tu faz tudo isso, mas tu vai no mercado, tu vai na farmácia, nós entramos num elevador. Quem é que garante que quando a gente pega aquele dinheiro a gente não possa estar se contaminando? Porque até então, o que a gente sabia de notícia é que o Covid estava em tudo. A gente é uma empresa que faz muitos eventos sociais, corporativos, e de repente nós ficamos sem poder trabalhar. Nós ficamos 1 ano e meio parados no período da pandemia, porque as pessoas simplesmente, os eventos foram proibidos de serem realizados. E muitas das empresas do meu segmento tiveram que se reinventar ou até mesmo fechar. E eu particularmente fechei a clínica por praticamente 2 meses, até me sentir seguro o suficiente para retornar às atividades de forma paulatina. E vagarosamente as coisas foram retornando ao normal. Claro que nós tivemos vários episódios, momentos em que realmente a gente teve que recuar, segurar um pouquinho. Olha, no hotel foi bem complicado a coisa. A gente tem 2 alas. Uma a gente teve que fechar, 18 funcionários foram demitidos e 30 dias o hotel ficou praticamente fechado. Então ficamos só nós para abrir, fechar, ventilar. Foi bem complicado. Daí durante esse período eu produzi algumas lives que foram super interessantes com artistas de renome nacional. Que foi o que deu um fôlego, assim, um certo otimismo para continuar trabalhando.
porque eu tenho dentro da minha empresa uma linha de produtos que é a linha casual chique, que é uma moda mais contemporânea, uma moda assim que eu trabalhei um pouco mais nesse momento, que eu consegui fazer uma venda mais online, uma venda mais direcionada, só para me conseguir ficar no mercado. Eu tive que dispensar a minha equipe, eu fiquei apenas com uma funcionária para poder me dar esse suporte, e isso foi muito ruim também, porque eu contava com uma equipe muito boa, eu tinha 4 funcionários e eu tive que dispensá-los. Mas também, ao mesmo tempo, a gente ganhou, porque nós tivemos que o quê? Se adaptar a uma nova forma de vida, tanto de trabalho, muita gente trabalhou online e continua trabalhando, muita gente fez vários cursos que antes não tinham condições de fazer. Quando se fala em redes sociais durante a pandemia, existe um bordão que se chama: a rede social aproxima quem está longe e afasta em quem está perto. O que felizmente se pôde aproveitar durante a pandemia são, obviamente, as redes sociais, porque elas fizeram com que as pessoas não se sentissem tão isoladas, elas puderam se comunicar, elas puderam falar com amigos, com parentes, elas aprenderam, fizeram cursos, enfim, uma série de possibilidades que hoje as redes sociais e leia-se internet proporcionam. Agora, como tudo, né, tem um outro lado que tem que ser investigado, que é o exagero, né, como muitas pessoas se tornaram dependentes de redes sociais, como hoje trocaram o ambiente virtual pelo ambiente de convivência, e isso também terá que ser cuidado para que não se transforme, né, em mais um transtorno que deverá ser considerado durante a pandemia. Em rede social só briguei, então não deu muito certo essa história. Então eu passei para o Netflix e ali eu fiquei. É claro que funcionou muito mais o WhatsApp para mim. Eu aprendi a usar mais fotos, manda recados, pergunta, é isso, é aquilo. Orçamentos pelo WhatsApp, isso para mim foi maravilhoso. Não me atrapalhou em nada, até me ajudou em certas situações. Eu acho que no início da pandemia, o que mais a gente queria é que o mundo aprendesse com tudo isso e que as pessoas se tornassem seres humanos melhores. Muitas pessoas se tornaram, muitas pessoas realmente viram o que tem sentido na vida, mas muitas pessoas infelizmente não aprenderam. Ninguém está nem aí. Cada um quer cuidar do seu, cada um quer ter o poder e o dinheiro só. Ninguém quer saber. História é para boi dormir essa história. Tem algumas pessoas que até procuram ajudar, mas 90% das pessoas elas não estão nem aí para os outros. Obviamente teve pessoas que eu acabei me afastando por questões óbvias, por posicionamentos que não convergem com os meus. Aquela coisa do separar o joio do trigo foi muito bom nesse sentido. Pessoas que caíram as máscaras e que se mostraram sendo perversas, egoístas, desumanas. Então, nesse sentido, foi positivo porque realmente as pessoas que se mantêm agora na minha vida são pessoas que pensam como eu. E eu me assustei também, porque aquela coisa, tem que ficar em casa. Tá, ficar em casa como? Se a gente tem o que fazer. Eu sei que os clientes no início também recuaram. Para agora, espera, não vamos fazer, as obras pararam completamente e a gente teve que se adaptar a uma situação. Mas ao mesmo tempo, quando eu ficava em casa, preso, sem sair, então não vamos sair, vamos nos proteger, eu comecei a também ficar mal acostumado, depois de não querer sair tanto. Aí a gente percebeu que a gente teve sim que viver em família, a gente teve sim que se olhar olho no olho, de conversar, de voltar muitas vezes a fazer coisas que antes a gente não fazia. Quantas famílias tiveram a oportunidade de conviver mais tempo com os seus pais, com seus filhos, com as pessoas que até então o trabalho, a escola ou as atividades impediam que eu tivesse uma convivência. Isso fez com que as relações se estreitassem,
pais e filhos puderam ter um diálogo mais aberto, uma forma mais autêntica de convivência do que simplesmente aqueles chamados teatros afetivos que muitas famílias muitas vezes se impunham, e isso era muito devido porque não havia tempo para a convivência. Eu tenho 2 filhos, então, e que há 2 anos atrás um tinha 16, o outro tinha 22 anos, os 2 trabalhavam, os 2 estudavam, e eles realmente ficaram uma boa parte do tempo reclusos dentro de casa. Eles realmente não saíram. Então, por um bom tempo, eles não visitaram os avós, porque como eu trabalhava fora, nós tínhamos o receio que talvez eu pudesse me contaminar, passar para os meus filhos e os meus filhos para os avós. Eu tive a sorte de ter um lugarzinho, né, que é um lugar onde o meu refúgio, né, no campo, e ali eu aproveitei a oportunidade de reunir minha família e de uma certa forma me isolar, né? Nos primeiros 2 meses eu praticamente fiquei isolado, sem contato com praticamente ninguém, né? Me preparei para isso, né? Levei o meu pai, que eu tinha muita dificuldade de encontrar todos os dias, a gente teve uma oportunidade de conviver diariamente, isso foi muito bom. Eu tenho uma tia com 89 anos, que tem problemas, e ela tem um filho com síndrome de Down. Eu cuido deles há 15 anos, então eu tenho uma rotina de segunda, quarta e sexta, ir até a casa deles, comprar comida, fazer tudo, médico, tudo, remédio, então eu cuido disso há muito tempo. E isso eu não pude abandonar. Nesse passar de ano, ela teve problemas, reações muito graves de ficar irritada, de brigar, de reclamar, e eu fui contornando, até que eu consegui colocar um psiquiatra no meio do caminho e resolveu tudo, com medicamentos e tal. Ela está ótima, maravilhosa, então passou também, excelente. Uma das coisas que influenciou muito na nossa relação familiar foi o convívio que a pandemia nos trouxe, né? O tempo de que a gente conseguiu se dedicar para a família, o momento que a gente conseguiu curtir a nossa casa, estar em casa, fazer coisas em casa, estar com a filha presente, né, poder cuidar dela mais pessoalmente ali com ela, contar história, brincar, fazer joguinhos, estar com o marido também em casa para a gente conversar, ver uma série, um filme. Isso foi muito bom, isso uniu muito as famílias, nos uniu mais ainda. Agora a convivência de alguma maneira me fortaleceu bastante, porque eu comecei a ver a importância de um filho quando os pais já estão idosos, no caso minha mãe, porque meu pai já faleceu em 98, eu comecei a ajudá-la literalmente em todos os níveis, assim, para evitar com que ela saia, entendeu? Para não se expor na pandemia. Isso de alguma maneira causou um certo estresse, porque além dos meus trabalhos, eu também tenho que administrar as questões familiares, que não são poucas. Isso, obviamente, me deixou muito estressada, assim, né? Eu conheço várias pessoas e talvez até nós mesmos, nós nos aproximamos muito mais, porque antes, às vezes, tu ficava 15, 20 dias sem ver uma irmã tua, com isso tu sentia tanta vontade de ver, porque tu não sabia o que seria o dia de amanhã, que a gente criou o hábito de toda semana estar se vendo. Eu tenho relato de vários amigos, né, que infelizmente romperam suas relações de casal, né, porque também a convivência, a ansiedade, todo esse quadro de estresse mútuo, né, e de convivência íntima prolongada, trouxe muitos atritos, reflexões entre casais, né. O meu cliente, todos eles têm casa na praia, então eles fugiram para a praia, ficaram muito mais acomodados e tranquilos. Muitos deles pegaram Covid, né, e situações sérias e tudo, mas conseguiram passar. Eu só perdi um. Um aprendizado que a pandemia me trouxe muito grande foi ver que o mesmo paciente pobre lutava pelo mesmo leito de UTI que um paciente rico. E não era por ele ser um paciente rico que ele tinha aquele leito garantido. E agora eu acho que as pessoas vão começar a cuidar um pouco mais, assim.
Tipo, se tiver gripada, eu acho que vai ser hábito. Eu estou gripada, eu vou usar máscara. A pandemia nos ensinou que nós precisamos melhorar os nossos hábitos de higiene. Nós vamos precisar cuidar muito mais quando nós estivermos gripados, nós vamos cuidar muito mais com a nossa higiene das mãos, vamos ter que cuidar da nossa higiene de casa, nós vamos ter que cuidar mais da saúde da população. Então, imaginarmos que nós retornaríamos a uma situação de despreocupação total, não. A pandemia ela serviu para nos ajudar a levar em consideração ainda mais essa questão de antisepsia, de asepsia, de cuidados com esterilização, de cuidados com os pacientes, né? Aquela higiene das mãos, a gente não se preocupava muito. E agora com isso é um grande aprendizado. Vai usar, vamos estar ali. Se continuar tendo o álcool gel no local, nós vamos usar. Eu vou continuar usando. Eu acho que despertou na pandemia uma necessidade de ter um equilíbrio da cabeça, do espírito, da mente. Ela trouxe uma maneira diferente da gente ver a vida e aprender a viver de forma diferente também. Não adianta estar dentro da mesma casa se cada um não está olhando dentro do olho do outro. Se cada um está dentro de um celular, está no videogame, está na frente da televisão. Então, estar na mesma casa todos os dias não significa que tu está junto com aquela pessoa. Eu sou sempre de procurar, de tentar ajudar. Isso duplicou. Eu faço mais ainda, né? Eu consigo mais palavras para resolver isso aí. Então, isso aí foi uma grande modificação na minha vida. E acho que a educação que as pessoas aprenderam que não tinham, que te mostram essa educação, te dá um prazer de saber que não sou só eu. Muita gente está mais educada, mais carinhosa, mais amiga. A gente está retomando aos pouquinhos agora, com todos os cuidados, respeitando todas as orientações da OMS. Tudo está muito tenso, acho que essa pandemia realmente abalou e a gente está muito acuado ainda, assim, principalmente pela a lentidão do que está sendo o retorno para nossas atividades de produção cultural. A gente está bem feliz agora com a retomada, né, dos eventos e sentindo que cada vez mais as pessoas estão mais conscientes, estão fazendo festas menores, estão procurando locais ao ar livre para poder se sentirem mais à vontade, né, para poder continuar no setor, porque os eventos têm que continuar. A gente sabe que celebrar um casamento, celebrar uma formatura, celebrar um evento corporativo, um aniversário de uma empresa, isso são todas datas que têm um significado muito importante na vida das pessoas. A gente também pode falar em aspectos de aprendizado, de crescimento, porque todos nós, em função de termos que nos readaptar, também somos capazes de superar, de empreender, de aprender. Tentar fazer um pouquinho mais de empatia em relação ao sofrimento que todos tiveram, né? Muitas pessoas perderam pessoas muito próximas, muito importantes, que vão trazer consequências para a vida toda deles. Fora aqueles que, de uma certa forma, estão com sequelas hoje, e nós vamos ter certamente uma multidão de brasileiros e no mundo inteiro de cidadãos que vão carregar sequelas em decorrência da pandemia. Olha, eu aprendi uma coisa muito triste, que o ser humano é pior do que eu achava que fosse. E essa pandemia mostrou bem. Porque eu achei que eles envolveram política, eles envolveram dinheiro, teve aquela ajuda de custo que a gente viu que pessoas que eram abonadas de grana foram lá e pegaram os R$1.200 que não era para eles. Isso me deixou assim muito mal, porque tinha gente que não tinha o que comer. Principalmente os dentistas que dependem de materiais na rotina do trabalho, houve uma explosão de preços, né? E a gente teve que se adaptar a essas situações, tinha dificuldade porque não conseguia repassar isso aos pacientes, tivemos que absorver um pouco isso, então a nossa margem de lucro ficou comprometida até um certo ponto. Mas hoje a gente já tem visto uma recuperação, o mercado já está praticamente normalizado. Eu moro numa casa
uma casa muito grande, e eu sempre saía de manhã e voltava à tardinha. Com a pandemia eu fiquei muito em casa, então eu comecei a ter hábitos de cuidar das folhagens, de molhar as folhagens mais, de arrumar, de ver o que estava estragado, né? Essa coisa é o que me deixou, e eu continuo hoje eu faço questão, essa coisa eu fiquei com a pandemia, chegar em casa mais cedo. Então eu chego em casa às 5 horas, por aí, e aí vou ver como é que está a vegetação, tem os cachorros que eu amo de paixão, então eu tenho uma vida mais dentro de casa, mais tranquila. Até plantar a gente estava plantando, sabe, coisa que a gente não imaginava fazer, assim, fazer um jardim, né? Eu estava assim fazendo uma horta, tudo coisinhas assim que tu nunca imaginou que tu pudesse fazer, e a pandemia trouxe essa coisa, essa questão de tu cuidar mais do teu ambiente social, do teu ambiente familiar. Um era a favor da vacina quando começou as vacinas, outros eram contra a vacina, e a gente, em quem a gente acreditar? O que realmente a gente vai fazer? Então, o complicado, o difícil, foi enfrentar tudo isso sem saber se realmente o que nós estávamos fazendo era a forma mais correta. Quem poderia nos tirar disso era a ciência, e se isso se comprovou, né, que foi a ciência que nos tirou dessa confusão. Graças aos cientistas a gente conseguiu minimizar. Eu acho que foi uma forma de a gente poder aprender a valorizar essa parte da sociedade que estuda, que pesquisa, que busca soluções para os vários problemas que a gente tem no dia a dia. Tem que acabar, né? Acabou. Deu. Não existe mais o Ministério da Cultura, foi um desmantelamento absurdo na nossa área cultural, a gente está vivendo isso até o presente momento, junto com essa pandemia que não encerrou, e nós sabemos que realmente vai demorar pelo menos mais 1 ano e pouco, enquanto não tiver 90% da população mundial vacinada. E as coisas têm que continuar, as aulas têm que continuar, os eventos têm que continuar, a vida das pessoas tem que continuar, porque a gente parou muito tempo e a gente ainda está pagando esse preço, né, dessa parada. A gente sente principalmente pelas famílias que ainda não conseguiram ter um retorno financeiro, pela perda de trabalho, pela perda dos empregos, por tanta coisa que aconteceu, né, no nosso país. A gente vê a diferença social tá altíssima no nosso país, e a gente precisa fazer com que o país cresça novamente, que as coisas evoluam. Então a gente precisa achar um jeito e uma forma de levar essa pandemia, ou seja, essas novas... tudo isso voltar a ser levado de uma forma que todo mundo consiga progredir, trabalhar, né, e se manter saudável, e a vacina está aí para isso, né?